É essencial essa verdade fundamental que é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Se a ressurreição do Senhor Jesus Cristo é mentira, então o cristianismo é cheio de mentira mesmo. Se isso é uma história de farsa montada, então essa vida cristã será totalmente despedaçada, que não tem o que realmente sustentar a nossa vida na fé em Jesus Cristo. Se a ressurreição do Senhor é verdade, então nossa vida será verdade. Se realmente a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e aconteceu isso mesmo, então a vida que a gente leva, essa vida cristã, na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, tem uma tremenda poder, tremenda vitória, que nenhuma coisa pode impedir para a gente viver uma vida vitoriosa. Em hipótese alguma, em qualquer circunstância, a vida será vitoriosa, porque Jesus Cristo venceu a morte. Se a gente morre, já era, pessoal. Eu preciso ter isso, assim por diante. Se você morreu, acabou. O que vale mais do que a sua vida? O que vale mais? Resto é resto, pessoal. Que adianta você estuda, chega a um nível alto, ou você trabalha, retrabalha, que você ganha parte financeira estável, e realmente você malha, remalha, e lapida seu corpo, assim por diante, e você viaja o mundo inteiro, você quer conhecer a amizade assim, se você morreu. Nada é feito. Sim, a morte não é somente assim, morte da sua esperança, morte de seu desejo, morte de seus sonhos, morte vive vida escondida, oculta, vive a vida totalmente levada pelo mundo. Como se fosse uma folha caída, correnteza, que não tem nenhuma decisão. Leva para lá, para cá, vira a volta, revira a volta, e afunda, levanta de novo. Não tem nem que uma baleia, essa baleia grande, pessoal, lá na África do Sul, uma baleia gigante, foi levado até a praia, porque é morta. Mas mesmo que um lambari, que tem vida, até pode nadar contra a correnteza. Então, irmãos, o que o Senhor Jesus Cristo venceu. E é essa fé que a gente quer viver. Então, vamos lá. Está preparado para a gente viajar 2000 anos atrás? Vamos lá, eu vou tentar agora. Vamos junto. Deus Espírito Santo que nos ajude. Veja que o primeiro versículo, vamos lá. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi a sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Nenhuma mulher gostaria de andar madrugada. Ainda jamais, ela não é gótica. Acho que ainda não começou essa turma, panela gótica, que gosta de fazer festa no túmulo. Até a gente tinha, né? É difícil a gente falar nome, mas eu vou revelar, a esposa de nosso evangelista Dong, Daniela, que era gótica. Até nosso irmão, né? Que está ensino mezanino, Cássio, era quase gótica. E tem muita gente gótica aqui. Mas a Maria Madalena não é gótica, certo? Mas ela levantou cedo e foi para o túmulo, porque ela viu uma coisa inaceitável, ela mesmo não pode permitir, porque disse no primeiro dia da semana, nada mais, o que aconteceu, porque Jesus Cristo morreu um dia anterior do sábado. Os judeus, pelo costume, queriam a sábado, qualquer jeito eles queriam a sábado, só que Jesus Cristo morreu na sexta-feira. Imagina, nós sabemos muito bem, Jesus Cristo morreu quase 3 horas da tarde por diante. E então, assim com a sua morte, pessoas ficaram desesperadas, porque nenhum homem deixara sobre madeiro
porque aquela terra será totalmente amaldiçoada por Deus. E também ninguém queria tirar esse corpo no dia seguinte, que é sábado. Não dá, tem que tirar agora, tem que fazer funeral agora. Então tudo era uma correria mesmo. E ainda bem que José de Arimateia e Nicodemos, homens pesados, que pediram para Pilatos esse corpo de Jesus Cristo. Ai que Pilatos autorizou. Ele não queria nenhum tumulto sobre isso, porque ele já sofreu com tumulto, essa manipulação coletiva que realmente levou Jesus Cristo à crucificação. No entanto, pessoas viram como Jesus Cristo morria, morrendo cada vez mais, perdendo sangue, humilhação, e totalmente açoiteado, totalmente rasgado o seu corpo, e totalmente perfurado, lançado, ferida, rasgada, todo o seu corpo, literalmente. Pessoas viram. É horrível. Imagina poucas horas que resta para realmente fazer processo de funeral. Então dá para imaginar, não tinha tempo para limpar o corpo. Vocês já limparam um corpo de pessoa morta? Eu já limpei, pessoal. Sei o que significa. Fecha todos os buracos e limpar, vestir. Você acha que é fácil? Imagina Jesus Cristo totalmente rasgado o corpo, sangrando, perfurado. Imagina, no entanto não tinha tempo, então enrolou simplesmente com linhos e sepultou, deitou e fechou com a pedra a entrada de túmulo. E assim que aconteceu. E algumas pessoas viram disso. Imagina especialmente algumas mulheres que respeitavam o Senhor, porque como o Senhor interferia a sua vida para reviver, como que o Senhor tirou da sua vida de humilhação, como devia a sua vida ao Senhor. Essas mulheres observavam, elas também totalmente arruinadas, não sabiam o que ia acontecer, nem queria acreditar o que estava acontecendo naquela ocasião. Jesus Cristo tão impotente, tão calado, como se fosse realmente ovelha, e diante do matadouro, não reage nada. É isso que aconteceu. E morreu. E elas por isso esperavam. No primeiro dia, que bom no Brasil, né? O primeiro dia é o quê? É domingo. Primeiro dia, por isso a gente chama amanhã, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, depois chama sábado. Muito bíblico. Se não acredita em Jesus Cristo no Brasil, eu não sei o que vai acontecer. Isso que aconteceu. É primeiro dia, é domingo agora. Dia do Senhor. Então, no primeiro dia, a Maria Madalena foi, ainda sendo escuro, mesmo com medo, ela se ia, porque o Senhor trata de uma coisa, limpar seu sangue. Imagina, deve estar entalado, totalmente seco, não é assim? Então, levando um pouco de bálsamo, perfume, para limpar, deixa um pouco ajeitado, pelo menos seu corpo maltratado. Por isso que foram, só que chegaram lá, sepulcro era vazio. Imagina o outro grande susto que leva. O que aconteceu? E assim elas correm para os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Versículo 2, então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava. E disse-lhes, tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Realmente era isso. E falaram. E quem deu mais atenção era Pedro. E outro discípulo que Jesus Cristo amava e nada mais é João. João, quando ele relata seu nome, ele não coloca João, seu próprio nome, porque ele que está escrevendo com punho. Então, ele sempre coloca, em vez de seu nome João, ele coloca outro discípulo, ou pelo menos aquele que foi amado, aquele que amava o Senhor. E assim que colocou. E eles ouviram. Quando ouviram disso, o que aconteceram? Versículo 3, saiu, pois, Pedro e outro discípulo de foram sepulcro. Eles foram, vamos lá, vamos verificar, quem que levou esse nosso Senhor, nosso corpo? Versículo 4, ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Como a gente já disse, né, Júnior, né, que fala besteira, né, que perdeu forma Pedro, que ele, rapaz, corria melhor. Pessoal, não faz uma piada dessa. Aquela corrida era a morte. Não é piada, não. Eles tinham medo. Arriscava a vida. No entanto, João correu. Queria ver quem que levou
Realmente isso mesmo, elas falando verdade. Pedro ainda tinha um pouco de receio, mas como esse discípulo amava, ainda era suficiente para arriscar sua vida. Ficou atrás. Imagina, Pedro deve estar totalmente arruinado, espiritualmente, mentalmente, com o que acontecera. Eles foram. Quem chegou primeiro foi João. João chegou, ele achou. João sempre era cuidadoso. João era sempre cauteloso. Então ele vem fora do sepulcro, olhando aquele sepulcro vazio. E assim, Pedro chega. Chegou tarde, mas sempre, Pedro é um homem de ação. Ele sempre estava prontidão. Mesmo que ele negou o Senhor, mesmo que ele falhou, quem entra, quem toma coragem para ver mesmo, era Pedro. Também João respeita isso. A ele mesmo falar, mas quem chegou primeiro fui eu. Mas, versículo 4, ambos corriam junto, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. Ele correu mais depressa, tinha mais interesse, quer ver, cuidadoso. E chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu os lençóis de lenho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou, entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas debaixo, num lugar à parte. Então, entrou também um outro discípulo. Pedro verificou, aí João também não resistiu, ele também entrou, que chegará primeiro ao sepulcro, viu e creu. Viu o quê? Jesus Cristo desaparecido, não é que viu Jesus Cristo ressurreto. Viu e creu, viu Jesus Cristo, corpo desaparecido, e creu o quê? Ressurreição de Jesus Cristo? Não, definitivamente não. Creu o quê? Que corpo sumiu, isso que creu. Como eu sei? Está escrito no versículo 9, vamos ler todo mundo junto. Pois, 9, todo mundo junto. Pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Escritura estava escrito, Jesus Cristo falava, avisava, mas seus discípulos esqueceram totalmente. Por quê? Por causa de medo. Quando tem medo da vida, a pessoa esquece tudo. Quando tem medo de perder emprego, quando medo de perder cargo, quando medo de perder família, quando medo de perder dinheiro, quando medo de perder saúde, quando medo de perder fama, quando medo de perder poder, medo de perder todas as coisas, o homem tem medo. Medo tomou a conta desses homens, que não fez lembrar nada. Isso que eles viu, creu. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Agora tem que voltar. Nem tentaram procurar o corpo do Senhor. Por quê? Porque tinha medo. Viu, verificou, vou embora. Pode ir embora logo. Qualquer coisa vai vir romanos, já imaginou ver judeus, pode ir embora, vamos logo. Os discípulos voltaram para casa, mas Maria Madalena ficou aí mesmo. Ela não pode ir. Como ir? O corpo do Senhor sumido, como que vai? Não dá, isso não é aceitável. O que eu vou fazer? E ela chora. O que está acontecendo? E ela fica fora da entrada do sepulcro, olha lá dentro, aí ela vê 2 homens. Como João sabia que aquele não era homem, 2 anjos. E assim, versículo 11, Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então, ele se pergunta, mulher, por que choras? Mulher, por que chora? Aí, Maria responde, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E ela chora. Essa é a razão das suas lágrimas. Ela chora por causa do Senhor, por causa do seu corpo morto. Chora. Ainda não terminou assim, não pode terminar assim. E assim, tendo dito isto, ela olhou lá dentro de sepulcro, agora ela vira.
E aí, Jesus Cristo estava ali. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Estava em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Ela não reconheceu. Mas como é possível não reconhecer Jesus? Ela não estava procurando quem? Estava procurando quem? Não era Jesus, seu corpo? Mas ela não estava reconhecendo. Será que a obra de Deus acontece na nossa vida, você reconheceria? Se vem ensinamento de Deus ao Pai, você aprenderia? Não é tão fácil, pessoal. Não é seu querer, não é nossa vontade, é capaz de entender. Jesus estava em pé. Olha aqui, ó, que irônica. Versículo 15. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? Agora quem que está perguntando? Jesus mesmo. Jesus mesmo perguntando por Maria: mulher, por que choras? Ainda Jesus acrescenta. Acrescentou o quê? A quem procuras? Não é ele. Mas ela não sabia mesmo. Como eu tenho certeza. Olha aqui, ó. Ela respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde puseste, eu o levarei. Que é isso? E ela entendeu que ele era zelador de sepulcros lá. Pensa que vigia de lá. E jardineiro de sepulcros. E fala, pede assim: Senhor que tirou, por favor, me devolva, me fala que eu vou trazer. Justamente falando com quem? Jesus. Então isso quer dizer que realmente não conheceu. Aí que Jesus fala: Maria. Automaticamente. Seus olhos que veem, que não dá para acreditar, que não reconhece, mas seus ouvidos, que entende, ou melhor, às vezes a gente vê as coisas com ouvidos que olham. Tem que ouvir palavras de Deus, a voz de Deus. Essa palavra, ela imediatamente responde: Rabone, que quer dizer? Meu mestre. Imagina ela como se fosse uma mola espremida, quando você solta, não sai. E ela queria: oh Senhor Rabone, e sendo Jesus falar assim: não me toque, ainda não subi para meu Pai. Mas uma coisa você tem que fazer: vai aos meus irmãos. Não eram discípulos? Mas chama o quê? Meus irmãos. Fala que eu vou subo para o meu Pai que? Vosso Pai. Meu Deus que? Vosso Deus. Agora está no mesmo nível. Graças à sua morte, sua ressurreição, a história da salvação se completou. E agora quem acredita em Senhor Jesus Cristo, certamente será chamado filho de Deus. E Deus será chamado seu Pai, Abba Pai. Irmãos, então, para ter uma vida, uma fé inabalável, realmente uma vida inabalável na fé em ressurreição, em primeiro lugar o quê? Primeiramente a gente tem que olhar um sepulcro vazio. Tem que ver sepulcro vazio. Segundo, a gente tem que encontrar com quem? Jesus Cristo ressurreto. Aí ela foi e falou isso com seus discípulos, versículo 18. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera essas coisas. Exatamente. Você pode ler, reler, você pode ouvir a palavra de Deus. Deus faz sua vontade, Deus faz seu trabalho só em duas formas. Em primeiro lugar, para realizar obras de Deus, planos de Deus, Deus usa aquelas pessoas que já saborearam a bênção da pessoa, a graça da pessoa, aquele que viu o Senhor. Através da vida dessas pessoas, que faz. Se não tem essa pessoa, então Deus faz pela sua soberania. Só tem duas opções. Quem quer louvar aqui? Aquele que saboreou perdão, misericórdia, graça, bênção de Deus, primeiramente. Senão, Deus mesmo levantará pela sua soberania.
Eles ouviram tudo isso, mas o que aconteceu, versículo 19. Vamos ler todo mundo junto. Ao cair, vamos lá, versículo 19, todo mundo junto. Ao cair da tarde, daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Quando Maria Madalena explicou tudo que ela viu, fez isso, que foi mandado tal, discípulos acreditaram? Não. Tinha muito medo. Medo dos judeus. Medo dessa manipulação coletiva. Medo de as pessoas olhando para se posicionar. Tem medo para ficar na maioria, não minoria. Medo. Todas as portas, janelas, porta de fundo, porta de lado, tudo fechado. Trancado. Aí que Jesus Cristo apareceu. Tchan, tchan. Jesus fala assim: paz seja convosco. Então eles responderam: aleluia, amém. É assim? Não, pediram assim: o que aconteceu? Quem é esse cara? É ladrão? Um judeu disfarçado? Veio de Hollywood? Quem mandou? O diretor Spielberg? Quem que mandou aqui? Esse cara que fez toda a imagem de Jesus. Ou pelo menos, que diabo é esse? Que fantasma é esse? O que está acontecendo aqui? Aí versículo 20, vamos ler todo mundo junto já? E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Mostrou o quê? Mãos perfuradas de prego, mão. Olha aqui a mão. Mostrou o quê? Nossa, eu estou imaginando. Jesus Cristo também cansa, né? Cansa a beleza, né? Tem que tirar tudo. Mostra tudo aquilo. Aí depois eles viram que perfurado, machucado, o quê? Jesus, alegraram-se, portanto os discípulos viram o Senhor. Ainda bem que o Senhor não está aqui, pastor Geraldo. Senão ele sempre tem que mostrar. Jesus, tá bom. Esse cara é Jesus. Tá bom, traz aqui, ó. Coloca assim. Mostra. Tá louco. Versículo 21. Ai, Senhor, fala outra vez. Disse-lhes, pois Jesus, outra vez, paz seja convosco. Agora eles devem ter falado o quê? Aleluia. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Mesmo assim, com essas pessoas medrosas, traiçoeiros, mas o Senhor coloca eles no mesmo nível. Mesmo nível. E ainda, versículo 22, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. Recebei Espírito Santo. Né? Aí recebeu? Vai receber no dia de Pentecoste, tá? Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, se lhes retiverdes, são retidos. Agora, esses discípulos têm um caráter divino de até perdoar as pessoas. Como a gente sabe que essa pessoa realmente vive com Jesus Cristo ressurreto? Porque essa pessoa tem essa dádiva de perdoar. Perdoar. Não é qualquer um que pode perdoar. Não é qualquer uma que perdoar. Porque lá fundo onde está escrita, registrada. Se a pessoa não resolveu isso, é difícil para que esse Jesus ressurreto realmente domina, controla e leva, guia a sua vida. E assim, o que aconteceu? Versículo 24 diante. Problema de Tomé. Tomé não estava ali, só tinha 10 discípulos.
Aí esses discípulos falaram para Tomé: Tomé, você não estava naquela ocasião que o Senhor Jesus Cristo, nosso mestre, ressuscitou, ele estava aqui. E a gente também ficou muito assustado, porque em primeiro lugar você sabe, né, que quando Maria Madalena falou tudo isso, que a gente não acreditava, mas o Senhor estava no meio de nós. Ele disse: a paz seja convosco, mas a gente ficou muito medo, mas ele mesmo mostrou suas mãos perfurado, e seu lado ferido, tudo isso, e a gente realmente verificou, e realmente a gente sentia paz mesmo com ele. Sabe o que tu me falou? Tá louco, rapaz? Você acha que coisa é tão simples assim? Tá bom, ele tinha mãos perfuradas, e daí? Quem que verificou? Quem que colocou caneta ali? Quem que colocou seu dedo ali? E verificou. Se fosse eu, rapaz, eu falaria: Senhor, dá licença, desculpe, mas me dá sua mão, eu vou colocar meu dedo. Pega outra mão também. Senhor, desculpe, levanta a roupa aí, levanta um pouco. Eu vou meter minha mão, porque você não viu? Quando ele foi ferido com lança, saindo toda a água, todo o sangue, até intestino, aquele buraco, dá para meter mão suficiente? Não viu? Então, se fosse isso mesmo, eu meteria mesmo. Aí sim. Aí todo mundo ficou quieto. Isso mesmo. Sempre tem pessoas que cria opiniões, formador de opiniões, criador de opiniões, manipulador de opiniões, como se fosse aquele aconteceu, e fez isso. Mas o que aconteceu? Pessoal, versículo 26, passados 8 dias, que já Jesus Cristo faz o 8º dia de ressurreição, que estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé, nessa vez todo mundo aqui, inclusive Tomé, com eles, estando as portas trancadas de novo. Coitado de Jesus Cristo, ele tem que atravessar essa porta toda vez, porque esses discípulos não abrem porta de jeito nenhum. Por quê? Está tremendo medo, não dá. Mas eles tinham paz do Senhor ou não? Agora, tem, né? Mas ao mesmo tempo também tem medo, como a gente fala assim: eu vou fazer isso pela fé, isso mesmo. Aí outro lado você tem: tenho medo, não, todo mundo não faz isso, não dá. E a gente tem credibilidade, fé em Jesus, mas ao mesmo tempo, não, eu tenho que esforçar, a vida não é assim, e você se torna dono da sua vida. Aí você tem medo, então. E assim, estando as portas trancadas, aí veio Jesus, pôs-se no meio disso, paz seja convosco. Por que disse isso? Porque Jesus viu que não houve paz lá. Então o Senhor fala de novo: paz seja convosco, de novo, paz seja convosco. Aí ele vai imediatamente ao versículo 27, eu gosto dessa expressão, ok? E logo vai para Tomé, já. Não adianta, e vai logo para Tomé. Gosto. Acho que puxei Jesus Cristo mesmo. Vai direto, né? Tomé, vem aqui, ó. Fiquei. Põe aqui seu dedo aqui, ó. Do jeito que ele falou. Põe aqui. Põe. Vem aqui sua mão. Mete aí, mete aqui. Aí ele falou o quê? Meu Senhor, meu Deus. Respondeu Tomé: Senhor meu Deus, Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste. Bem-aventurado os que não viram e creram. Porque o que realmente vê, não é isso que acredita. A versículo 30 e 31, vamos ler todo mundo junto para encerrar. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estavam escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creias que Jesus é Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então aqui é o que? É 2 objetivos. A razão de João ter escrito e registrado todo esse cenário. Em primeiro lugar, que todo mundo creia. Não é para ver, é creia que Jesus é Cristo e Filho de Deus. Ele é Rei dos Reis,
Ele é filho de Deus. Segundo o quê? Em nome dele, você acredita. Não é que vê, creia, acredita. Crendo, seu nome terá vida eterna. Irmãos, para ter uma fé inabalável, em primeiro lugar, tem que olhar o quê? Um sepulcro vazio. Nossa vida tem cheio de sepulcros, irmãos. Dias passados, que a gente não tinha coragem, não tinha tomado uma decisão correta. Acabado o casamento, acabado o namoro, acabado a faculdade, profissão, amizade, seu negócio detonado. E esse sepulcro está deitado dentro de sepulcros. Mas você tem que ver, por causa do Senhor Jesus Cristo, esses sepulcros vazios na sua vida. Se você não tira esse corpo morto, pecado morto, deitado na sua vida, você não tem como perdoar, nem sua própria vida. Segundo, tem que encontrar o Senhor Jesus Cristo, ressurreto, ver Jesus Cristo. Mas o que significa ver ocularmente? Ver e acredita é esse nível mais baixaria da vida cristã. O que é ver? Toda vez que você lê a palavra de Deus, você encontra ver. Esse verbo significa crer. A gente somente enxerga do jeito que a gente acredita. Porque mesmo que olhando, a gente não dá para ver. Não dá para acreditar. Pessoas que vê, como cientista, ciência pura, quem que viu o átomo? Ninguém até agora, pessoal. Ninguém. Elétron jamais, menor ainda. Quem viu o DNA, DNA não é aquele torcido assim. Rapaz, isso é uma suposição. Mas funciona. Mas funciona. Crendo. Quem que mostrou seu amor? Como eu te amo, como eu... Mostra amor, dá para mostrar? Dá para mostrar. Não, você sabe que essa pessoa te ama só crendo. Só crendo. Eu vejo vocês, jovens, eu vejo vocês, não agora. Só o que eu vejo vocês agora, não dá para acreditar. Melhor eu acreditando primeiro. Aqui dá para ver o que vai advir, o que vai acontecer com as suas vidas. Faremos cá outra vez. Não dá para ver. Mas acreditando, cada igreja, cada pastor, sendo discípulo do Senhor Jesus Cristo, crendo disso, indo sim missões, lugares, porque lá também essas crianças, quando vê, parece que rotineira mesmo, mas irmãos, crendo que um dia eles vai crescer, um dia vai ser filho de Deus, um dia ser varões, um dia ser liderança dessa nação, é reino de Deus, crendo, fazendo. Às vezes cansa. Muito cansativo. Parece que eu já fiz missão, eu já fiz discipulado, eu já fiz. Crendo. Se a gente tem Jesus Cristo ressurreto, Ele removerá todo esse medo. Ele nos levará à paz. Irmãos, eu tenho muita dificuldade, mas quando eu entro na obra do Senhor, uma tremenda paz, uma imensa, grande oceano, via o que problema, eu engolirei tudo. Deus faz para que meu coração seja oceano. Nosso coração joga a pedra que eu vou engolir. Mas se você joga a pedra, mesmo que pequenininha, sobre bacia, vai espiar toda a água. Mas joga até montanha no mar, engolir todo. E nem parece. Mesmo assim, mesmo que passe que conduz minha vida, nossa vida, de vez em quando sai essa dúvida. Mas até esse problema, Senhor, vem.
Remove um por um. Quer colocar seu dedo aqui? Quer meter sua mão aqui? Porque você acredita porque meteu o dedo? Meteu sua mão? Não faça isso, não. Crendo. Outra vez. E roga a Deus. Senhor, faça eu vou fechar o olho, Senhor, melhor. O que estou vendo não dá. Melhor eu te ouvirei. Melhor, crendo, Senhor. Faça eu enxergar o que eu acredito, Senhor. Oremos.